Os últimos anos foram marcados por muitos avanços na construção civil, com a evolução da tecnologia e arquitetura. A Porte Engenharia acompanha todas essas transformações em uma trajetória marcada pela construção de imóveis de alto padrão. Em 2024, completamos 36 anos construindo nas melhores localizações de Belém. Porte Engenharia, 36 anos desenvolvendo novos conceitos. Olá pessoal, está no ar mais um Roma Business com oferecimento da Unimed Belém, do Aqualand Parque Resort, do Sebrae Pará e do Hospital Beneficente Portuguesa. Hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui com o Dr. Rui Barros, em que eu recebo aqui nos estúdios do Grupo Roma. É um prazer em receber aqui, Dr. Rui. Muito obrigado pela sua presença, para conversarmos um pouco sobre o 45º Congresso Brasileiro de Cirurgia de Mão, correto? Correto. Olha, acertei. Consegui. E o Dr. Rui, ele é presidente da Associação, né, Brasileira de Cirurgia de Mão. Isso. Olha lá. E recebo ele aqui nos estúdios do Grupo Roma para conversar um pouquinho sobre esse congresso e também de uma ação social muito interessante em que estão desempenhando e desenvolvendo aqui na nossa região, voltada para muitas crianças que, porventura, possam ter alguma dificuldade ou algumas lesões relacionadas nas mãos, nos membros superiores. Não é isso? Perfeitamente. Muito obrigado, Dr. Rui, pela sua presença e a você que nos assiste. Espero que o nosso papo seja aí muito esclarecedor sobre um assunto um tanto técnico, mas que também, numa linguagem mais informal, a gente vai conseguir compartilhar aí esse conhecimento com o nosso público. Perfeitamente. Inicialmente, muito obrigado pela oportunidade que você dá para a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, que realiza pela primeira vez na sua história um congresso na região amazônica. Nunca antes havia ocorrido um congresso da especialidade de cirurgia da mão aqui na região amazônica. Como nasci e cresci naquela região, para mim é uma honra estar presidindo a sociedade nesse momento no congresso. O senhor vai ser anfitrião. Aqui. Sou anfitrião, exatamente. Uma grande responsabilidade. E assim, como essa nossa área aqui é muito carente, não só na cirurgia da mão, em todas as especialidades, eu, desde que fui eleito há 3 anos atrás, eu planejei realizar como uma atividade pré-congresso uma ação social de trabalho médico voluntário. Ora, por que não, já que nós vamos receber 26 professores estrangeiros, por que não convidá-los para realizar uma atividade aqui cirúrgica em crianças necessitadas, atividades de altíssima complexidade, que não são feitas por aqui, e então transformar a vida dessas crianças. É uma questão, não é simplesmente operar uma criança, mas é uma questão de sonho, de esperança, de transformação de toda uma vida, de inserção no mercado de trabalho. E de dar acesso também a muitos que, infelizmente, possam não conseguir ter essa realização, como o senhor acabou de falar, desse sonho, ou até mesmo de necessidade para suas vivências do dia a dia. Sim, é verdade. As crianças que têm deformidade de mão, têm um defeito funcional, elas têm um agravo psíquico muito grande, porque eles são alvos de muito bullying. Uhum. E isso, via de regra, a gente vê, atendendo as crianças, que essas crianças elas resistem muito a frequentar o colégio, porque é um local onde o sofrimento é maior. Então, corrigir esses defeitos e dar funcionalidade para essas mãos e permitir que elas sejam alfabetizadas. Você sabe que quem tem defeitos nos dedos não consegue escrever, não consegue pegar uma caneta. E algumas crianças nascem com todos os dedos grudados e aí não conseguem usar o celular, não conseguem digitar. E então, veja só o quanto a gente consegue transformar, impactar na vida dessas crianças. Porque em alguns casos não são lesões, são deformidades mesmo. Deformidades, e a maioria de nascimento, né? Nós temos vários casos em que a maioria dos casos que vão ser operados são lesões de nervos gravíssimas que ocorrem por ocasião do parto.
em que as crianças, no momento que o parto muito difícil, tem a sua cabecinha tracionada e aí rompem-se alguns nervos e o membro fica completamente paralítico. Então, esses cirurgiões que estão vindo aqui, eles são muito especialistas nessas áreas, né? Têm experiência enorme, não só nas cirurgias, mas também experiência em ações sociais pelo mundo todo. O patrono dessa ação social, que é o Dr. Rui Ferreira, de Recife, ele já participou de mais de 120 missões pelo mundo inteiro. Então, a experiência que ele traz e a capacidade dele de mudar a vida dessas crianças é assim impressionante. E é uma alegria estar recebendo ele aqui. Ele já operou várias vezes aqui em Belém. Mais uma vez ele está vindo para nos ajudar. Já que entramos no assunto das crianças, dessa ação social que está prevista a ser feita agora no período do Congresso, eu lhe pergunto, quantas crianças estão na expectativa de serem atendidas? Como vocês estão fazendo essa seleção? Há alguma inscrição? Há algum órgão disponibilizando meios para que consigam ter acesso a essas crianças? Perfeito. Esse nosso congresso que se realiza após a ação social, ele é um congresso temático, tanto que vai Começa com a ação social. Começa com a ação social. Tanto que vai ser lançado um livro publicado pela sociedade, que é Cirurgia de Nervo. Vai ser lançado agora, durante o congresso, na semana que vem. Então, os casos mais complexos da nossa área são as cirurgias de nervo. E então nós procuramos selecionar aqueles casos em que as crianças não têm nenhuma esperança e os casos, uma demanda grande, vão se acumulando sem nenhuma atenção, porque são pouquíssimos os especialistas nessa área. E então o processo seletivo já vem ocorrendo há meses, porque essas crianças têm que ser acompanhadas, preparadas, exames laboratoriais, cardiológicos, exames com anestesista. Isso não pode ser feito da noite para o dia, isso tem que ser ao longo de muitos meses. Essa seleção foi feita lá no CIR, que é o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação, e as cirurgias vão ser realizadas no Abelardo Santos. Essa ação social ela tem a parceria do governo do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado do Pará, que está nos dando um apoio importantíssimo para a realização desse evento. Inclusive, a primeira-dama é a madrinha desta ação social, né? Ficamos muito felizes com o aceite dela para trazer muita alegria lá para nossas crianças. E tem uma média, doutor, de quantas crianças devem ser atendidas? Serão 20 crianças, né? E naturalmente que uma ou outra no momento da cirurgia, no momento da avaliação final, vai ser agora no sábado. E uma ou outra vezes adoece, está um resfriado, aí não entra em cirurgia, né? São canceladas. Mas tem outras oportunidades. Essas crianças, elas têm faixa etária de essas crianças que têm a paralisia, que a gente chama obstétrica, que ocorre no parto, elas todas têm menos de 1 ano de idade. Nossa. Tem criança de 6 meses a 1 ano de idade, né? E o que me deixou muito feliz é que a grande maioria não é de Belém, 95% do interior, dos lugares mais distantes do Pará, e vem da Amazônia. Então, esse povo que está vindo aqui operar, não só os estrangeiros, mas os profissionais, os cirurgiões especialistas brasileiros, que vêm da USP, a Escola Paulista, vêm de todas as grandes universidades, eles ficaram muito felizes de o impacto vai lá para a floresta, vai para o meio da selva, lá para o meio da nossa querida Amazônia, né? É uma cirurgia muito complexa. São complexas, são cirurgias demoradíssimas. Chegam às vezes às 10, 12 horas de cirurgia. De um bebê de menos de um bebê. Oh, meu Deus. Bem complexo. Sim, bastante. Há toda uma preparação realmente para que os movimentos possam voltar. Sim. Também. É reconectar os nervos que foram rompidos, né? Essa é a essência do Mas, tratamento cirúrgico. Mas, há uma cirúrgico. solução. Sim, há solução. Né? É lógico que nada disso é um milagre, né? Restabelece a função, mas raramente na integridade, né? E esta iniciativa está sendo apoiada pelo governo do Estado. O governo do Estado está dando todo o apoio
necessário. Os médicos que vão operar são os mesmos que vão participar do Do Congresso, exatamente. É os que estão vindo de fora, sabendo que também participarão desse projeto social. Isso, eles Foi uma ação conjunta com a vinda do Congresso. Exatamente, foi um pacote, né? Perfeito. Trazer para a Amazônia não só o conhecimento, o impacto que um congresso científico traz para uma região como a nossa, que tem muitas deficiências, ele vamos dizer, ele pode ser avaliado em pequena intensidade. Mas se você for avaliar o impacto que cirurgiões trazem para uma região como a nossa ao operar, ao reconectar esses cabos, é enorme, é gigantesco. Então, daí a nossa felicidade de estar participando desse projeto. E assim, no seu ponto de vista, como médico, não só como médico operado da Unimed, como médico especialista em cirurgia de mão, mas como ser humano, do ponto de vista da complexidade de um procedimento como esse, e trazendo até mesmo como anfitrião. Eu acho que como anfitrião seria a melhor característica nesse momento desta pergunta. Trazer uma complexidade dessa, até mesmo tecnológica. Há muitas crianças que hoje precisam deste procedimento. Qual é a sensação que o senhor acredita em relação aos que vão ser atendidos e também até mesmo um legado que se possa deixar para próximos atendimentos? O senhor acredita que poderão ter mudanças desses atendimentos daqui para frente? Talvez as cirurgias possam ser mais acessíveis, ou esse projeto possa continuar nos próximos anos, mesmo que o Congresso não seja mais aqui? Sim, olha só, essa não é a primeira ação que foi realizada aqui em Belém. A primeira foi em 2021, ainda durante a pandemia, e trouxemos um grupo também de profissionais do Brasil e de fora, e operamos na Santa Casa. E naquela ocasião nós convidamos o secretário de Saúde para ele vir para o momento de acolhimento das crianças e o acolhimento dos profissionais. E ele ficou tão encantado, tão impressionado, que foi aberto e está em pleno funcionamento. Eu sou o coordenador do primeiro serviço público de atenção às mãos das crianças, que já funciona desde 2022. Nós já trabalhamos com isso no nível de complexidade pequena e média. Então, a proposta agora é trazer a complexidade alta. E é a partir, então, desse evento, que esse evento não é só para transformar as crianças, é também para a capacitação dos profissionais. Não só eu mas todos os cirurgiões da mão daqui, os residentes. Existe um único programa de residência médica em cirurgia da mão da Amazônia, ele existe aqui em Belém, que é uma iniciativa público-privada entre a UEBA e o Hospital Porto Dias. Então, todos os residentes vão estar lá trabalhando, aprendendo, para reproduzir lá adiante todos esses métodos sofisticados de tratamento. E, doutor Rui, em relação a esse processo todo que o senhor relatou, até aqui, até hoje, próximo já dessa ação ser concretizada, em torno mais ou menos dessas 20 crianças que deverão ser atendidas, como o senhor acabou de relatar, há algum momento marcante, emocionante, que talvez lhe tocou, de certo modo, nesta preparação desse projeto? Eu sempre me emociono. Primeiro que eu faço o atendimento ambulatorial dessas crianças nesse programa, que faz parte desse programa do Governo do Estado, inaugurado em 2022. Porque só de falar já é algo que nos toca. Imagina vivenciar de perto. Eu me emociono sempre, né? Porque desde o ambulatório, e depois de muitos e muitos anos de formado, eu já tenho 42 anos de formado, eu estou experimentando talvez o momento mais emocionante, mais feliz de toda a minha vida. Eu, às vezes, até me emociono, eu tenho até que me segurar para não... Imagino, porque não são só crianças, são famílias. Sim. É todo um contexto. Um conjunto que você está tratando, né? E é muito emocionante. Então, quando todas as ações que a gente vai fazer, já essa aqui é a minha terceira, ao chegar lá, as crianças correm em sua direção para lhe abraçar, elas entendem isso, elas estão com uma esperança
dentro delas por um futuro melhor, Acho né? que já são Isso, maiores no isso é caso, muito, né? isso são, porque tem também as crianças maiores, né, que vão participar. Isso é muito, muito gratificante e emocionante. E quem participa parece que quer participar a primeira vez, quer repetir, reproduzir isso inúmeras vezes, né? Porque é uma... Porque aquele bem que a gente faz sem olhar a quem, Sim, exatamente. né? É um trabalho voluntário, né? A Mas gente faz está se bem, doando por pessoas que talvez a gente nunca mais as encontre, né, por aí pela vida, né? mas é importante. Sim, muitíssimo Faz bem para a importante. mente, faz bem para a alma, para o coração, para tudo. Exatamente. O bem que você faz é retribuído, pode ter certeza. E assim, só do senhor comentar sobre isso realmente já toca o coração, até mesmo de quem não é médico, mas de quem já imagina a satisfação de, principalmente por se tratar de crianças, de trazer, né? Nós que somos, por exemplo, eu, seu pai, enfim, a gente se coloca, né, num lugar, de certa forma, e vê o carinho e a emoção daquelas famílias porque a gente olha, é uma mão, mas é uma mão que pega num lápis, que traz o movimento, que Isso, restaura, acaricia, que exatamente. abraça, Sim, que interage com o que meio ambiente, né? interage. Interage com as outras pessoas também, né? Exatamente. Isso. Então, assim, é muito mais que um conforto. É a solução de um problema. Não deixa de ser um problema, né? De uma má formação, de uma lesão, de uma possível situação que, de certo modo, para muitos poderia estar distante de ser resolvida, mas que, graças a Deus, há solução. E há anjos como vocês, que são médicos, que se unem nessa causa. Então, assim, é de se parabenizar mesmo. Muito honrado falar que ainda existem, né? Graças a Deus existem profissionais como vocês que possam, de certa forma, abraçar uma causa tão nobre como essa. E se você vê e começa a conversar com as mães, elas vêm de óbitos, são 2 dias Como o dormindo senhor em falou, redes. a maioria é do Do interior. interior, e leva uma eternidade para chegar aqui, e com a mãe trazendo, geralmente é só a mãe, não vem com o pai. E é de uma emoção muito grande quando elas encontram uma resposta, uma solução, um caminho a ser seguido para trazer o melhor para o seu filho. Isso é tudo muito emocionante. Agora, né? doutor Rui, esse processo seletivo, essas mães, elas vêm através desse apoio do governo? O governo tem um sistema de referenciamento de crianças em funcionamento, que as crianças são direcionadas de todas as cidades do estado do Pará para o CIR. E lá, então, são encaminhadas. Lá no CIR não trata só de mão, trata doenças neuromusculares, doenças ortopédicas em geral, de crianças. E para o meu ambulatório, para o nosso ambulatório, vai as deformidades de mão e membro superior. Né? Então, são sim referenciadas por um sistema de saúde que funciona muito bem aqui no Pará. O que é difícil são as distâncias, né? A locomoção, mas até a locomoção, essa logística. Existe os tratamentos fora de domicílio, existe então o pagamento de transporte, de diária, isso tudo é facilitado pelo governo, né? Então as crianças que não têm nenhum recurso podem vir perfeitamente ser operadas aqui e participar desses programas. E como eu estava falando anteriormente, nossos membros todos são importantes. Não tem mais ou menos, todos são. Uns são menorzinhos, outros são maiores, mas todos têm a sua devida função. Verdade. Tem o seu papel na tem funcionalidade o seu papel, humana. Com certeza. E assim, voltado para a mão, que é o que hoje estamos discutindo aqui em relação até o congresso que acontece na próxima semana aqui na capital, eu lhe pergunto quais são os temas que estão em discussão esse ano? Olha, esse ano, como é um congresso aqui na Amazônia, na Amazônia, temático, é interessante dizer que, como é na Amazônia, nós adotamos uma série de práticas sustentáveis. Todo ano, a sociedade publica um livro sobre um determinado tema. Este ano, o livro, pela primeira vez, ele vai ser digital. Nós vamos publicar 2 livros, ou seja, nós não vamos derrubar nenhuma árvore para a produção de 1000 livros, que é a média de livros que nós publicamos por ano de cada edição.
E o nosso crachá é aquele crachá que vem com sementes de margarida, né? Em que você, ao concluir, encerrar o congresso, você não joga fora, você planta o crachá, que ele é de papel, você tem as sementes lá dentro e vão nascer lá as margaridas. A área comercial dos estandes, ela vai ter toda ela temática, né? Conversei muito com o pessoal das empresas, que são as que dão a sustentabilidade para o Congresso, para adotar essas práticas, materiais recicláveis, a temática, a arquitetura toda voltada para a Amazônia. Sobre os temas mais importantes que estão mais se desenvolvendo mais no mundo, a microcirurgia, as microcirurgias vasculares, por exemplo, das amputações de membros. Nós temos um especialista que vem da Espanha, o Dr. Pedro Cavadas, que qualquer amputação de membro, de perna, ele reimplanta. Ele tem uma capacidade impressionante de solucionar esses casos. Traz dentro da geladeira mesmo, aquelas coisas. E tem as cirurgias com artroscópicas, que são por vídeo, realizadas no cotovelo, no punho, na mão. As fraturas, que são nosso carro-chefe, as fraturas e os ferimentos também. Vamos ter vários simpósios, inclusive um simpósio de homenagem ao Dr. Kleinert, que foi o meu chefe, que eu fiz a minha especialização nos Estados Unidos. Inclusive, ele já é falecido, vi a esposa dele, ela ficou tão animada com a homenagem ao marido, que ela fez até uma doação financeira para os melhores trabalhos científicos. E ela, como ela está vindo, ela que vai entregar o certificado de excelência científica Kleinert. Então, e vem participar desse simpósio, vem especialistas do mundo inteiro que foram alunos dele, né, do Dr. Kleinert. Enfim, são muitos especialistas do mundo inteiro. Sim, são muitos. De todo canto do mundo. Exatamente, são 26 especialistas. Vai vir 2 australianos, indiano, da Europa vem vários, Alemanha, França, Espanha, Portugal, e como essa Estados troca Unidos. de conhecimento de especialistas do mundo inteiro podem contribuir para cá, para o Brasil, para a cirurgia aqui no Brasil, em especial até na Amazônia? Sim, nós vamos ter várias sessões. As sessões mais instrutivas são os debates, né? Apresentação, discussão de casos clínicos, que são sessões interativas em que apresenta-se um caso e cada um, então, dá a sua opinião, dos grandes especialistas do mundo, e aí o apresentador apresenta qual foi a solução que ele deu para o caso e continuam os debates, de tal forma que tenho certeza que as melhores alternativas, as mais modernas e mais sofisticadas e mais seguras, estão sendo debatidas aqui para trazer e deixar um legado científico e social, e por que não dizer ecológico também, porque a gente está na onda ainda mais na época, está na onda da COP30. Isso. Junta o útil ao agradável, de acordo com o que está em alta também. Sim, na região. Verdade. Então é um congresso que segue nessa onda da COP30, né? Que de atenção e proteção e sustentabilidade, né? Agora é um congresso fechado só para esses médicos, ou também quem tiver interesse aqui localmente, especialistas da área, enfim, podem também se inscrever? Perfeitamente. Também está ocorrendo, paralelamente a esse congresso, a Jornada Brasileira de Terapia de Mão. Os terapeutas de mão que fazem a reabilitação, eles inclusive vão trabalhar na ação social, instruindo como fazer a reabilitação, fazendo as órteses, confeccionando aquelas órteses para manutenção da posição de uma determinada correção. Elas vão trabalhar conjuntamente com os cirurgiões no CIR e no Abelardo Santos. E olha, veja só como é bom esse tipo de congresso, porque nós debatemos o tratamento cirúrgico e depois vem as terapeutas dizer como vai funcionar essa cirurgia. Na prática. Na prática, porque a gente opera o paciente, mas na verdade o paciente fica meses com o terapeuta da mão. Ou seja, acaba contribuindo para a formação desses novos profissionais. Então, o convite se estende a cirurgia plástica, a neurocirurgia, a
a ortopedia, as fisioterapeutas, Não se limita terapeutas 100% ocupacionais, só na os mão. graduandos, todos estudantes de medicina, estudantes da fisioterapia, da terapia ocupacional. Tem espaço para todo mundo. Né? Não se limita só na mão. Sim, não se limita. Né? A cirurgia da mão, ela envolve nervos, vasos, tendões, a plástica da mão. Quem faz é o cirurgião da mão, não é o cirurgião plástico. Entendeu? Acaba juntando. Então, é uma especialidade que pega várias virtudes Junta várias virtudes, de certo modo. da ortopedia, da neurocirurgia, da vascular. Por exemplo, para reimplantar um membro amputado, que quem faz isso é o cirurgião da mão. Ele faz a parte vascular, os vasos, o sangue tem que entrar e voltar, né? Faz os nervos, aí vem a parte ortopédica, depois tem a parte da pele, a pele, que é a cobertura. São muitas camadas. São. Então, um profissional que resolve tudo, não é preciso chamar para um só caso vários especialistas. Não, o cirurgião da mão ele dá conta de tudo, ele é capacitado para isso. E as suas expectativas para essa edição? São Quanto as presidente melhores. aí da Associação Brasileira? Olha, são as melhores possíveis. Lógico que nós tivemos um impacto aqui negativo das acomodações que começaram a subir muito antes do COP30, né? Isso desanimou um grupo de pessoas aí, mas eu acredito que vai ser bem concorrido, vai ser muito bem. Por falar em acomodações, eu faço aqui um agradecimento ao Hotel Radisson, que nos fez uma doação de várias diárias aqui para receber os nossos cirurgiões. Eles vêm por conta própria, né? E eu tinha que dar um jeito de arranjar acomodações, né? E então agradeço muito. De forças, Dr. Rui. Agradeço muito a vocês. É muito bom, é muito bonito Nós saber também abraçamos essas que na causas. nossa região tem uma corporação com elevado nível de sensibilidade social. Meus parabéns. Porque assim, não há necessidade. Mas já que ele tocou no assunto, eu também agradeço. É algo que, de certo modo, a gente também leva bastante em consideração quando são projetos que, de fato, a gente perceba que fazem a diferença. Que fazem a diferença, como esse daí, sem dúvida alguma, está fazendo. E, Dr. Rui, tem algum painel, alguma das palestras, assim, que o senhor pode antecipar de grande expectativa para esse congresso que vai acontecer aqui na Amazônia? Eu sei que o senhor não pode puxar muito para um só lado, mas com certeza tem algum assim que está lhe balanceando, mais ou menos, assim, no sentido de novidade, de grande expectativa. Sempre no evento tem. Eu posso escolher minha sessão preferida, né? Algo imperdível. Algo imperdível. Tem uma sessão... Na sua opinião, o senhor considera imperdível? Tem uma sessão que eu fui convidado, que só quem vai participar dessa sessão são só cirurgiãos. Eu pensei que ele ia falar, só sou eu. E aí, debater como é que são os desafios da cirurgia da mão para a médica cirurgiã. Tem uma série de desafios, são cirurgias muito longas, desgastantes, cirurgias, e você tem a família em casa, né, os filhos pequenos, e é chamada por uma urgência, tem que fazer uma cirurgia. Você tem uma ideia, eu já passei quase 20 horas só numa cirurgia, né, fazendo reimplante. E então, como é o impacto de ser um cirurgião da mão na vida da mulher? E eles me convidaram para falar de um tema que eu fiquei muito, muito tocado, que foi o que me faz feliz, né? E é isso, e eu estou preparando um material porque eu já estou com 42 anos de formado, então eu procuro investir naquilo que realmente me traz enorme felicidade. Então, esse trabalho voluntário me traz muita felicidade. Eu trabalho com estudantes de medicina. Nós temos uma linha de pesquisa lá na Universidade do Estado do Pará, em que eu faço um trabalho voluntário, voluntário, perdoe-me, há 20 anos, que não está na minha carga horária. Vou todos os sábados lá trabalhar com pesquisa com os alunos da graduação. Nós temos uma linha de pesquisa. E os frutos desse me traz muita felicidade. São trabalhos publicados, livros publicados,
e muitas soluções de problemas. O que é um laboratório de cirurgia experimental? Você traz dificuldades do dia a dia para dentro do laboratório, encontra a solução e já volta para o ser humano. Então, esse trabalho me traz muita felicidade. Eu trabalho com os residentes, eu trabalho como professor, me traz muita felicidade. Eu trabalho com as crianças também e faz muita diferença. E eu também a família, né? Acima de tudo, a família para dar. Eu já ia falar isso, com certeza. Para dar todo o meu esteio, toda a minha tranquilidade para realizar todos esses trabalhos. Perfeito. Parabéns, doutor Rui. Parabéns por esse muito projeto obrigado. tão honroso, enriquecedor e que faz a diferença na vida de muitos. Parabéns mesmo. Agora, eu tenho uma curiosidade minha e que eu acredito que seja de muitos que nos assistem e que nos prestigiam com a sua audiência. Assim, a saúde da mão. Hoje em dia, o mundo ele é muito digital. Seja no computador teclando, seja nos smartphones, nos aparelhos celulares, nos tablets. O uso das mãos acabam sendo, de certa forma, usados de uma maneira até excessiva, eu considero. E eu lhe pergunto, isso impacta negativamente na saúde da mão ou não? Existe algo também de prevenção em relação a isso? A gente sabe que existem determinadas situações, né, do uso repetitivo e excessivo dessas tecnologias que hoje em dia o mundo dispõe. Do seu ponto de vista, que trabalha com isso, que anos atrás, nesses 42 anos de profissão, eu tenho certeza que há 40 anos atrás isso não era uma pergunta, mas que hoje em dia ela é uma das que faz muito sentido. E eu acredito que seja dúvida de muitos, entendeu? Então, assim, é algo que eu deixo aí para que o senhor tente me esclarecer, se possível. Perfeito. Olha, os movimentos repetitivos, forçados da mão, eles realmente são um agravo para uma série de situações. Muitas doenças pioram com os movimentos repetitivos. Houve, algumas décadas atrás, uma valorização muito da LER, lesão por esforço repetitivo. Não é exatamente uma lesão. Os movimentos geram dor, né? Aumentam a inflamação, dificultam, muitos movimentos provocam desgaste nas articulações. É como se for avaliar o joelho de um jogador de futebol, ele tem um desgaste enorme. O pé de um maratonista tem um desgaste enorme. Então, a mão, que está submetida a muita atividade, sim. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, através da sua área de comunicação, publica nas redes sociais, periodicamente. Recentemente, nós publicamos sobre a dor nas mãos de crianças, né? De tanto usar videogames e celulares. Foi uma das matérias. Uma outra matéria muito interessante foi as infecções provocadas por manicure. Inclusive, vi um caso apresentado no congresso lá em Goiânia que destruiu totalmente uma das falanges, a infecção provocada por manicure, né? Uhum. Que as pessoas, a esterilização nem sempre é a ideal. E os acidentes no esporte, né? Nós estamos atendendo cada vez mais casos com o beach tênis, né? Está super em alta na moda. Exatamente. E muitas dores, inflamações, lesões, e que está super na moda. Os acidentes provocados por PET. Eu vivo operando amputações de dedos, de ponta, arrancamento de lesões, de ferimentos, lesões de tendão, nervo, provocados por PET, né? Eu recentemente fui num congresso em Paris e me disseram que por dia, um amigo meu lá trabalha numa cidade do interior, não é, em Paris, que todo plantão dele tem uma infecção de mão provocada por mordida de PET, seja gato ou cachorro, né? E, enfim, a mão está muito exposta porque é ela que interfere, ela que modifica o meio ambiente. O membro inferior desloca você para lá e para cá, mas quem altera o ambiente, que interage com o ambiente, são as mãos, né? E ela, nessa exposição ela se acidenta,
Né? Existe algum trabalho preventivo? A preventiva Alguma não, atividade? não fazer uma concentração muito grande de atividade em sequência. Sempre fazer intervalos periódicos, com exercícios de alongamento, né? Se você tem que digitar 1 hora, outro momento você vai fazer escrever, outro momento você tem que fazer um trabalho externo. Então tem que sempre fazer uma logística de intercalar várias atividades que não deixe, Relaxar a musculatura. para não concentrar tudo só na mão, né? E essas são as melhores medidas para reduzir essa densificação de carga na mão. Ou seja, tudo com cautela e equilíbrio. Sim. A Com gente vai moderação a mão vai moderação. sem problema. Agora, exagerou, como em qualquer outro lugar, é o pé do maratonista, é o joelho do jogador de futebol, vai machucar, um dia vai. É o corredor desse de rua também, que sente muita dor na coluna, né? O impacto é muito grande no asfalto, né? No quadril, no joelho, tornozelo, no pé. Então, uma pergunta super pertinente, uma resposta esclarecedora em tempos desse mundo digital que a gente vive e que acabam exercendo e sobrecarregando as nossas mãos de uma maneira mais excessiva. Mas que a solução e a prevenção aí dessa moderação, como o senhor acabou de falar, em medidas cautelosas. Sim, exatamente isso. Tem prevenção, tem como evitar, sim. Muito obrigado, doutor Rui. Foi um prazer conversar com o senhor sobre esse tema da saúde das mãos, envolvendo o Congresso, envolvendo também esse assunto tão importante, tão emocionante, falando assim com as ações sociais a serem desenvolvidas através da vinda do Congresso, 45º Congresso Brasileiro de Cirurgia de Mão, que vai acontecer aqui na nossa capital na próxima semana. E eu recebi aqui nos estúdios do Grupo Home o Dr. Rui Barros, que é presidente dessa Associação Brasileira aí de Cirurgia de Mão. Não é isso? Isso mesmo. Então, foi um prazer lhe receber. Obrigado. Muito obrigado Eu que agradeço pela oportunidade. Pela sua troca de conhecimento tão de certo modo, tão enriquecedor e esclarecedor para quem nos assiste. E não ficou nada técnico. Ficou super à vontade mesmo. Muito obrigado, doutor Rui. Espero que todos tenham compreendido. E um sucesso absoluto no seu congresso. Eu, novamente, obrigado a vocês por todo o apoio que vocês têm nos dado aqui, que tem sido decisivo para, com certeza, o sucesso do evento. Também aí das cirurgias que os senhores irão fazer também agora nos próximos dias nas crianças que estavam já previamente inscritas. Perfeito. Muito obrigado, doutor Rui. Deus abençoe. Muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui neste episódio do Homa Business sobre cirurgia de mão, sobre o Congresso, sobre os projetos sociais desenvolvidos. Eu conversei com o Dr. Rui Barros, que é o grande anfitrião deste evento que Belém vai sediar agora na próxima semana. Eu agradeço a sua audiência e este episódio ele teve o oferecimento da Unimed Belém, do Aqualand Park Resort, do Sebrae Pará e do Hospital Beneficente Portuguesa. Curta, comente, compartilhe. Estamos no Instagram, estamos no Spotify através do HomaCast. Também estamos na rádio Home FM Belém, no interior do estado, em diversas mídias sociais e plataformas digitais do Grupo Homa. Quando e onde você quiser e estiver, você pode encontrar nossos conteúdos feitos com qualidade, credibilidade e especialmente para você. Muito obrigado, Homa Business fica por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.